Olha só, denunciante e ex-espião de Sérgio Moro, o empresário Tony Garcia deflagrou uma investigação na Polícia Federal contra a vara da Lava Jato. E a consequência pode ser muito ruim para o Sérgio Moro. Qual será essa consequência? O Pedro Zambarda vai contar pra gente. O que será que vai acontecer com Sérgio Moro, Pedro Zambarda? Quém. Só digo isso. Olha, Lúcio, você que mora no Paraná, você vai ficar feliz. O Tony Garcia é o cara que fez a denúncia em cima da 13ª Vara. Ele que diz que foi usado como espião do Sérgio Moro para grampear desembargadores, para acossar pessoas a fazerem delações premiadas, a promoverem o Moro a esse político que ele se tornou, ministro da Justiça, super ministro da Justiça. E ele queria ser ministro do Supremo Tribunal Federal, queria ser presidente da República, queria ser o dono do Brasil, né? O objetivo do Sérgio Moro era ser dono do Brasil. E o Tony disse lá no 247, e ele tem dado entrevistas em vários veículos, eu tenho conversado com ele também, e falou lá no DCM também. Eu vou começar por essa entrevista do 247, que ele diz, ele crava que ele acha que o Moro vai ser preso até junho de 2026. Vamos lá. Prisão? Não, eu acho que não só ele. Vai ele e a República de Curitiba inteira. Pode ter certeza disso. Eu falei, quando eu falei a primeira vez para vocês, com o 247, né, que o que eu estava denunciando era coisa que tinha tudo nos autos e eu não estava chutando nada que eu ia provar. Ele falou que eu era criminoso, que eu era mentiroso, que eu não tinha gravado autoridade nenhuma com prerrogativa de foro, que ele não tinha autorizado. Ele falou tudo isso. Agora, depois da apreensão na vara e que vieram os documentos, isso é só o fiozinho do novelo, Léo, entendeu? Agora vem o resto que ele fez. Ele tinha desde 2005, ele montou uma indústria de arapongagem. Ele, junto com o Januário Paludo, o Carlos Fernando e o Deltan. Não é só que ele fazer, gravar autoridade para ter poder. Não, isso é crime. Ele não tem essa prerrogativa. Ele era um juiz de primeira instância. E ele estava grampeando, mandando grampear dentro do escritório com a Polícia Federal autorizada por ele, pessoas que tinham prerrogativa de foro. Ele não podia, isso é crime. Ele mandava fazer isso. Ele gravou o presidente do Tribunal de Contas, ele gravou deputados, ele gravou desembargadores, ministros do STJ, entendeu? Mandava grampear o ministro Gilmar Mendes, a esposa dele e outros ministros, eu não quero citar todos, isso vai vir à tona aí tudo. Quando eu falei para o Léo, na primeira entrevista que durou 4... Você prestou atenção no que ele falou, Lúcio? Uhum. O Moro grampeou o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes. Se não tiver prova de crime, Moro, é cadeia. Não é à toa que o Gilmar Mendes tirava sarro da cara dele. Vai ler uns livros, Moro. Vai aproveitar a época do Senado, Moro. Que o teu tá chegando. Horas aqui, né, Léo? Fui para o Joaquim, primeiro eu falei com o Léo. Eu agradeço de novo, eu quero agradecer o Léo, o 247, a imprensa independente, o Joaquim, que me deram essa oportunidade aí, entendeu? De eu poder trazer até agora. Faz 3 anos que eu já fiz as denúncias e eu falei que poderia demorar, mas que elas viriam. E até agora ele estava dançando sozinho, mentindo, como ele fazia para a Lava Jato, jogando coisa, criando uma coisa na opinião pública, como se ele não pudesse ninguém mexer nisso, porque ele era acima da lei. E eu sabia, a hora que meu processo... E se baixar agora, viu, Léo, o que a gente tem que pedir, eu vou pedir a partir de agora para o ministro, para que ele baixe o sigilo, porque do meu processo já não tem diligência nenhuma para fazer. Está tudo nos autos. Ali tem crimes continuados dele, do Deltan, Januário Paludo, do Carlos Fernando, de toda essa quadrilha da Lava Jato aqui. Isso aí tem crimes aos montes, entendeu? Contra o Zé Dirceu, contra o presidente Lula, contra a presidente Dilma, vários deputados, gente do PT e outras coisas que eles foram desenvolvendo desde 2005 comigo. Eles ficaram quase 20 anos, né, usando desse poder. E o que é isso agora quando vem à tona? Se só fosse grampear e tudo bem, ok. Não, ele pegou um monte de crime com os desembargadores, inclusive, Léo, já tem de posse na Polícia Federal que pegaram na delação do Sérgio Costa, né, além da festa da cueca, né, das imagens da festa da cueca, tem ali imagens já de reuniões dentro do escritório do Bertoldo, que o sócio dele gravou e entregou no acordo dele, e tem um monte, mas ali eles pegaram os arquivos.
Ali já tem conversas de entrega de dinheiro para desembargadores. Então, ele pegou vários crimes de desembargadores. E o que ele fez? Ele denunciou algum? Nunca. Ele mandou para cima, para o STJ, mandou para alguém? Não. Ele guardou isso com ele. Ele não queria pegar ninguém. Ele queria ter poder. Quando eu falei com o Léo e falei para ele que era uma coisa histórica, ele me botou para falar com o Joaquim. Eu fiz aquela entrevista de 4 horas e pouco. Eu falei uma coisa e vocês podem buscar o que eu havia dito. Essas declarações, eu só tô dando... também porque o 247 fez um trabalho fenomenal na questão do Tony Garcia, mas muitas dessas informações também foram faladas no Meteoro Reporter que a gente fez com o Tony, tá? Eu pretendo chamar ele de novo, porque tem muita coisa nessa história. Mas olha só, Lúcio. 10 anos antes da Lava Jato, em 2004, a Lava Jato começou em 2014, eu sempre falei que eles me usaram como laboratório para Lava Jato. Todos os métodos que eles empregaram na Lava Jato, eles já empregaram comigo, foram testados comigo. Eu acabei de fazer uma outra denúncia aí ontem, né? Ontem, eu fiz uma outra denúncia que eu vi o Deltan falando aqui agora, a Polícia Federal, o PGR também estava encobrindo, estava deixando tudo engavetado, está tudo vindo à tona agora aí, a correção que foi feita aqui na vara também, sabe? Então, gente, eles não destruíram as provas. O pessoal tá perguntando aí, festa da cueca, tô por fora. Vou resumir a festa da cueca em 140 palavras. Caracteres. Lúcio, é uma festa com mulheres, muitas transando com os desembargadores, mas muitas de topless, supostamente num andar superior de um bar, que foi filmada com uma câmera na gravata e que o Moro guarda essas gravações dos desembargadores supostamente para fazer chantagem. Isso está na documentação que o Tony Garcia fala. Tem uma mulher que era responsável pelo estabelecimento que deu entrevista para o 247 e ele diz que está tudo provado. E a tal da pasta amarela com muitas dessas informações foi encontrada na 13ª vara. Eles não destruíram nada, Lúcio. E aí, não bastasse isso, no 247, lá no DCM, o Tony falou sobre as ameaças que o Moro fez para ele não abrir a boca. E envolveu, inclusive, a mãe dele. Olha só. Alguns anos, né? Algumas décadas. Mas se você lembrar, como foi essa questão do grampo no grampo ambiental, né? A escuta ambiental para o grampear ilegalmente aí o presidente do Tribunal de Contas. Partiu do senhor, depois ele pediu mais informações. Foi o senhor que falou, olha, eu posso ir lá buscar mais informações. Como que foi isso? Não, veja, tudo que ele faz hoje, ele entra no processo de negação e eu vou fazer com ele, eu vou usar o mesmo método que ele usou na Lava Jato, eu vou usar com ele para desmoralizar ele até o último milímetro. Sim, Anderson, as pessoas estavam de cueca, gravata, algumas estavam só com a roupa de cima. Eu tô dando detalhes. Que beleza. Era isso aí. Que puder. Ele esquece, né, que eu apanhei durante 20 anos deles, com uma faca no meu pescoço, me ameaçando minha família, sabe, até chegaram a ir na casa da minha mãe, quando era lá viva ainda na época, pressionando, porque eu queria contestar e parar com isso. Então, hoje, ele entrou no processo de negação. Mas o Sérgio Moro, eu tenho falado para todo mundo, e até o Padilha, né, o produtor de cinema que fez o filme Tropa de Elite, fez o filme da Lava Jato, né, o mecanismo, tudo, ele falou para mim, conversando com ele, ele falou que a hora que eu fui revelando as coisas, que ele ficou abismado e que ele tinha que arranjar uma maneira de fazer uma coisa porque ele cometeu um equívoco naquele filme lá, porque ele não conhecia. Ah, vá. Ele falou para mim, falou até para o Josias de Souza, numa entrevista dele, ele pegou e falou, pô, na hora que eu fui falar com a minha mulher, eu vi que o Moro era uma pessoa e não queria falar, o Josias falou, fala, o que ele era, burro? Aí ele falou, ele é muito burro. E o Sérgio Moro, eu convivi com ele, sabe, ele parece ter um tipo de autismo. É bom ouvir isso de uma pessoa que conheceu ele, né? Demais. Alguma coisa assim, ele se descola do mundo e ele tem o mundo dele. Quando ele fala hoje,
quando ele comete esse absurdo, ele confessa um crime. Ele fala que, realmente, que eu grampeei porque eu saí grampeando. Eu saí grampeando com uma ordem e com um acordo fechado que ele me obrigou a fazer 30 tarefas, que era gravar deputado federal, deputado estadual, presidente do Tribunal de Contas, desembargadores do TJ do Paraná, presidente da Assembleia, governador, tudo. Vai aparecer tudo, está tudo nos autos. E hoje ele entra nesse processo de negação e fala que fez, mas que não aconteceu nada. Lógico que não aconteceu nada. Ele sabia que ele não podia usar aquilo lá oficialmente. Ele usava aquilo para chantagear. Ele usou isso daí para alpinismo funcional, social, entendeu? E enriquecimento ilícito. Ele ficou rico com isso, com essas informações. Ele chantageou todo mundo. Ele prendeu Lula com essas informações. Ele era o Araponga dentro da 13ª vara aqui. Ele montou um esquema profissional de arapongagem e colocou gente da BIM comigo, Polícia Federal, e depois dentro do MPF aqui, eles grampeavam também todo mundo. Lúcio, e o Tony me falou na entrevista do Meteoro, eu trouxe mais dos outros colegas mesmo, porque tem muitas informações aí jogadas, mas que o Moro recebia gente, supostamente da inteligência americana, incluindo a FBI, que a agência pública descobriu, e a CIA. Aí é que tá, né? Inclusive colocaram uma pergunta aqui no chat que eu acho relevante. Será que é burrice ou será que é mau caratismo? Né? Acho que é certeza de impunidade, né? Também. Sérgio Moro. Lembrando que Sérgio Moro está tentando galgar uma candidatura ao governo do estado do Paraná, mas está sendo boicotado pelo seu próprio partido, União Brasil, que pretende fazer uma aliança com o atual governador Ratinho Júnior para apoiar o indicado de Ratinho Júnior ao pleito. Ou seja, Sérgio Moro não tem apoio nem mesmo do seu partido. Que loucura, né? Agora, qual será o futuro disso, hein, Pedro? Você compra essa ideia do Tony? 6 meses aí? Cara, eu acho que caçado ele pode ser sim, tá? Eu acho que isso aí quebra as pernas dele se for revelado 30% do que ele tá falando. Só essa festa da cueca, se essa festa da cueca tiver os nomes dos caras e os caras não tiverem cometido crime. Que veja, gente, é claro que é evidente que uma festa onde tem desembargador transando é uma baixaria. A questão é, por que o juiz da primeira instância está fazendo isso? Pois é, grampeando geral. Bom, a gente vai seguir acompanhando e inclusive aqui eu vou trazer a declaração, né, a outra parte, o que Sérgio Moro diz sobre isso. Tá aí essa declaração de Sérgio Moro sobre o assunto. Um grande abraço e até a próxima.